Os cientistas e inventores que criaram as tecnologias do mundo antigo não estão mais vivos. Isso significa que não podemos perguntar a eles sobre suas técnicas ou ideias. Em muitos casos, eles não deixaram nenhum registro escrito, porque não tinham uma linguagem escrita. Tudo isso nos deixa muitos mistérios quando se trata de tecnologias antigas. Mistérios que você pode conferir aqui. Neste vídeo iremos conhecer 8 achados tecnológicos antigos, fascinantes e misteriosos. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Estupa de Kyaiktiyo, Mianmar. A estupa de Kyaiktiyo, também chamada de Rocha Dourada, em Mianmar, desafia a física. Uma olhada é suficiente para dizer que deveria cair do penhasco em que está delicadamente empoleirada, mas nunca cai. Por mais de 2.500 anos, este pedregulho está na borda do Monte Kyaiktiyo, sem se curvar à inevitável força da gravidade, apesar do fato de que não há nada que o segure no lugar. É recoberto em ouro, e encimado por uma estupa, ou pagode, de mais de 7 metros. Não está amarrado a nada, nem está fisicamente preso ao penhasco abaixo dele. A estupa é um ícone budista, e um popular local de peregrinação. Diz a lenda, que a razão pela qual ela nunca rola e cai, é que ela se equilibra em uma única mecha do cabelo do Buda. Outra lenda local diz que um antigo rei usou poderes sobrenaturais para puxar a pedra para fora do oceano, construir um templo em cima dela, e depois cobri-la com folhas de ouro. Alguém obviamente pintou a rocha e construiu o templo, mas a história sobre ele ter sido magicamente arrastado para fora do oceano é um pouco exagerada. Um marco improvável também é o local de um festival anual, que o vê cercado por exatamente 90.000 velas, no final de cada mês de março. Número 7. Sistema hidráulico, China. Vamos ver agora um impressionante exemplo de tecnologia antiga. Um sistema hidráulico que foi descoberto na área do Baixo Rio Yangtze, na China, em dezembro de 2017, e os arqueólogos acreditam que seja um dos projetos de gestão de água mais antigos do mundo. As inundações eram um risco constante para as pessoas que viviam na região há 5.000 anos, então eles fizeram algo a respeito. Ao longo de cerca de 50 anos, eles cavaram canais, empilharam a terra para criar represas, e introduziram um sistema de comportas para controlar o fluxo de água. O sistema que eles criaram está espalhado por 10.000 hectares, e mais de 280.000 metros cúbicos de terra foram movidos no processo. Especialistas estimam que a criação de apenas uma das maiores barragens exigiria uma equipe de 3.000 pessoas, e 8 anos para ser concluída. Por maior que fosse esse sistema de gerenciamento de água, ele acabou falhando. A antiga cidade de Lianjiu foi reivindicada por uma enorme inundação, há cerca de 4.200 anos, deixando toda a área enterrada sob meio metro de argila, forçando seu abandono. Número 6. Estupa de Taki Rostam, Afeganistão. Fazer estupas altamente incomuns deve ter sido um tema recorrente entre os budistas muitos anos atrás. O Afeganistão é um país islâmico hoje, mas foi budista em seu passado distante. Os Budas de Bamiyan costumavam ser testemunhas desse fato, mas foram profanados pelos fundamentalistas em 2001. Agora, o mais antigo monumento sobrevivente do país é a estupa de Taki Rostam. Não se parece muito com a estupa Kyaiktiyo em Mianmar, no entanto. Além de ser esculpida diretamente em um único pedaço de rocha, essa estupa é cercada por uma enorme trincheira com quase 8 metros de profundidade. Diz a lenda que o edifício no topo da estupa continha relíquias de Buda, que eram guardadas pelos monges que viviam nas inesperadas celas, bem na parte inferior da estrutura. Os arqueólogos acreditam que a estupa foi criada por volta de 1.700 anos atrás, então a vida nos níveis inferiores, aonde quase nenhuma luz chegava, deveria ter sido extremamente escura e solitária. Número 5. Merket, Egito. Houve muitas maneiras de marcar a passagem do tempo desde a invenção do relógio de sol até a invenção do relógio analógico. Para os antigos egípcios, um desses métodos era o Merket. Parece um aparelho simples, mas não é. Um merquete é feito de uma barra de madeira ou osso, coberto de entalhes e marcações. A barra é ligada a uma linha de prumo ponderada, e existem 24 entalhes ao longo do comprimento da barra. No entanto,
Os entalhes não são um para cada hora do dia. Há um entalhe específico para o nascer do Sol, outro para o pôr do Sol, outro para rastrear os movimentos dos corpos celestes no céu noturno, e outro para rastrear o Sol ao longo do dia. Os merquetes eram usados em conjunto com uma barra de referência de topo em forma de V, e eram mais úteis do que um relógio de sol, porque este último teria dificuldade para acompanhar o tempo depois do pôr do Sol, mesmo que a luz estivesse brilhante. Alguns arqueólogos pensam que os merquetes também podem ter sido usados para medir ângulos, o que teria sido útil ao projetar e construir templos. O merquete mais antigo que conhecemos está exposto ao público no Museu da Ciência de Londres, na Inglaterra, e tem cerca de 2.600 anos. No entanto, isso não quer dizer que o primeiro merquete não tenha sido feito muito antes disso. Número 4. Pagoda de Baoshu, China. Mesmo entre todos os arranha-céus da moderna cidade chinesa de Hangzhou, a pagoda de Baoshu atrai sua atenção quando você olha para o horizonte. É um mistério antigo, destacando-se da paisagem. Arqueólogos e historiadores acreditam que foi construída durante o século X, durante a dinastia Song do Norte. Até relativamente recentemente, parecia ainda mais majestosa do que agora. A torre costumava ter 45 metros de altura, mas um projeto de restauração em 1933 a fez perder parte de sua altura original. Felizmente existem algumas fotos da pagoda de Baoshu que foram tiradas antes do projeto de restauração. Então, a partir delas, podemos ter uma ideia de como era. Você deve estar se perguntando o que torna esta torre tão incomum. A resposta é que não tem escada interna. Se quisesse chegar ao topo desta torre, teria que escalar o seu exterior, e não há forma fácil de o fazer, além de ser extremamente proibido. A falta de uma escada nos deixa imaginando como foi construído, e mais importante, por que foi construído. Talvez não existam boas respostas para essas perguntas. Número 3. Yatchals, Irã. Nesta etapa do vídeo, deve estar claro de que nossos ancestrais eram capazes de muito mais do que geralmente lhes damos crédito. Porém, eles certamente não poderiam ter inventado uma maneira de refrigerar os alimentos. Mas na verdade, eles fizeram. Você pode pensar que é impossível criar uma geladeira sem eletricidade, mas você está errado. Os persas tinham refrigeradores há 2.400 anos, e os chamavam de yatchals. Há uma pista de seu propósito no nome, que se traduz em português como poços de gelo, mas é uma tradução ruim. Yatchals não são poços, eles se parecem mais com tendas gigantes. Os persas construíam seus yatchals com quase 20 metros de altura, e canalizaram água de fontes próximas até eles. A água era então resfriada usando coletores de vento, e um sistema de resfriamento baseado na evaporação removia o calor e a umidade. Para finalizar, o exterior de cada yatchal era revestido com grossas camadas de areia, argila, clara de ovo e pelo de cabra, para refletir o calor do sol e garantir que o conteúdo permanecesse refrigerado. As áreas externas provavelmente exalavam um fedor incrível, mas, desde que mantivessem a comida dentro delas fresca, estavam fazendo seu trabalho. Número 2. Máquina de Anticítera, Grécia. Os restos deste tecnológico artefato, datado de 87 a.C., foram resgatados em 1901, por mergulhadores, a aproximadamente 43 metros de profundidade, na costa da ilha grega de Anticítera. Quando o aparelho foi resgatado estava muito corroído e incrustado. Depois de quase 2.000 anos, parecia uma pedra esverdeada, e o artefato misterioso não recebeu muita atenção. Porém, toda a complexidade de seu mecanismo foi confirmada com análises de especialistas em 1971. E os estudos sobre o objeto continuaram nos séculos 20 e 21, para se ter uma melhor visão do funcionamento do mecanismo. A máquina de Anticítera é o exemplo mais antigo de um computador analógico. Com mais de 2.000 anos, essa invenção grega foi usada para determinar as datas de vários eventos no futuro. Era usado para prever posições astronômicas e eclipses, como função de calendário e astrologia. Ela utilizou mais de 30 engrenagens para ajudar a rastrear movimentos astrológicos. Cientistas acreditam que se trata de uma evolução do planetário, construído por Arquimedes, e das construções megalíticas de Stonehenge, na Inglaterra.
Número 1. Vidro flexível, Itália. Os antigos romanos eram capazes de criar vidro flexível há milhares de anos? Sim, pode parecer uma ideia absurda, mas há registros históricos que sugerem que sim. Plínio, o Velho, e Petrônio, dois dos escritores mais respeitados do mundo antigo, afirmaram que os romanos tinham uma fórmula para fazer um vidro dobrável, quase inquebrável. Registros do material, de escritores menos conhecidos, também começam a aparecer na época de Tibério César, no primeiro século. E parece que pode ter sido o próprio imperador quem interrompeu a produção do produto. Ele acreditava que o vidro se tornaria mais valioso que o ouro, e poderia desestabilizar toda a economia romana, então decidiu deixar passar as enormes oportunidades tecnológicas que representava. Se os romanos realmente podiam fazer vidro flexível, talvez isso tivesse algo a ver com o suprimento constante de ácido bórico, que eles conseguiam das saídas de vapor da Maremma Toscana, perto de Roma. Adicionar ácido bórico a uma mistura de vidro comum criaria um tipo de vidro extremamente difícil de quebrar. Ainda não teria sido flexível, mas talvez os romanos soubessem algo a mais, que nós não sabemos nos dias de hoje. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 achados tecnológicos antigos, fascinantes e misteriosos. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Ah, e não esquece de ativar o sininho. Até a próxima!